Oi, tudo bom? Esse é o canal Edificando Vidas e hoje nós vamos falar sobre níveis do conhecimento de Deus. O texto sagrado no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a vontade de Deus é que nós o conheçamos. E tem coisas que nos impedem de conhecer a Deus. O que é que nos impede de conhecer a Deus? Segundo a Bíblia Sagrada, o que nos impede de conhecer a Deus é o pecado. Isso está escrito no livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, quem vive na prática do pecado, ainda que diga que conheça a Deus, ainda que diga que tem intimidade com Deus, a Bíblia diz que esse tal nunca viu a Deus e nem conheceu. Então o pecado é algo que nos impede de conhecer a Deus. Mas o texto que nós citamos, ele diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para se conhecer uma pessoa, nós passamos por níveis de conhecimento ou por etapas de conhecimento. A primeira etapa que nós passamos é a de informação. A primeira etapa que nós passamos para conhecer a Deus também é a de informação. Informação sobre o que Ele é, sobre o que Ele faz, do que Ele é capaz. Então essas informações nós temos através das Sagradas Escrituras e através de outras pessoas que assim passa-nos aquilo que Deus é ou a experiência que teve com Deus. Mas até então você está no primeiro nível, o nível de informação. A informação ela nos gera desejo de conhecer, desejo de assim nos aproximar, de ver quem Deus verdadeiramente é. Ou seja, quando nós tomamos informação de uma pessoa, nós conhecemos de ouvir falar, por aquilo que alguém nos contou. Mas aí se nós queremos passar para um novo nível de conhecimento, nós vamos passar para o nível de comunicação. Nós vamos nos aproximar dessa pessoa, procurar uma forma de nos aproximar dessa pessoa e vamos nos comunicar com ela. O Senhor diz assim na sua palavra: Buscar-me-eis e haveis de me encontrar, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, depois de nos informarmos, nós partimos para o segundo passo, ou a segunda etapa, que é se comunicar. Numa comunicação, você fala, você ouve, você consegue entender o que a pessoa verdadeiramente quer ou o que ela faz. Nós começamos a entender melhor quem é a pessoa, pois estamos próximos, né, da pessoa, estamos conversando com a pessoa. Quando você se comunica com alguém, ainda que você não a conheça completamente,
a palavra que a pessoa nos transmite, a frase, as frases que a pessoa nos fala, ela nos deixa um pouco mais de si, ou da pessoa que está falando, lógico, né? A gente começa a ter uma ideia, uma noção de como a pessoa verdadeiramente ela age, de como ela se comporta. Na comunicação nós perguntamos o que a pessoa costuma fazer. Então nós passamos do nível, estávamos antes no nível de informação, mas agora nós estamos no nível de comunicação. Ou seja, você se informou de Deus. Aí você se aproximou de Deus através da busca, através da oração, da comunicação com Ele. E para que a gente possa se comunicar com Deus, nós devemos ter um coração sincero, um coração puro, né? A Bíblia diz que os corações puros verão a Deus. E também diz que a sinceridade do sincero encaminha para a vida. Então, ao buscarmos essa aproximação, nós devemos estar com o coração limpo, o coração puro. Essa é a segunda etapa, né? Você já está num nível mais aproximado de Deus. Mas vem o terceiro, ou a terceira etapa, que você precisa crescer mais nesse conhecimento, você precisa crescer mais no relacionamento com Deus. Você precisa sentir o que Deus sente. Vamos dizer assim, você conhece uma pessoa por informação, depois você se comunica com uma pessoa, você fica sabendo quem verdadeiramente a pessoa é. Mas você ainda não tem as mesmas experiências, você ainda não tem o mesmo sentimento, você não tem as mesmas coisas que aquela pessoa, vamos dizer, as mesmas virtudes que aquela pessoa. Para que você possa ter a mesma experiência, para que você possa ter os mesmos sentimentos, você precisa fazer o que a pessoa faz. Ou seja, para sentir o sabor de uma alimentação que foi feita por alguém, você precisa provar essa alimentação para você saber conhecer o sabor. Então, para conhecer Deus de uma forma mais profunda, é preciso que a gente se exercite na prática da palavra, naquilo que Ele manda nós fazermos, a fim de que a gente possa sentir as realidades de Deus, a realidade de Deus, ou as coisas de Deus. Então, é na prática, é nos envolvendo na prática da palavra, que a gente começa a entender melhor as coisas espirituais, que a gente começa a entender melhor a Deus, que a gente começa a ter os sentimentos que Deus tem em relação aos homens, em relação às pessoas. A Bíblia diz que quando nós nos encontramos com Deus, quando nós aceitamos Jesus, que fazemos as coisas corretas, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos é dado, que nos é concedido. Então, quando nós estamos vivendo, abnegando-se de nós mesmos, renunciando ao pecado, então o amor de Deus, ele enche o nosso coração. E nós passamos a sentir as coisas como Deus sente, a ver as coisas como Deus vê. É no exercício da palavra, né? No exercício das coisas espirituais que nós vamos crescer em discernimento, em entendimento, que nós vamos ver aquilo que Deus vê, nós vamos amadurecer, nós vamos entender o mundo espiritual e vamos, assim,
passar a ser mais usado por Deus para que outras pessoas possam conhecer, pois nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quem nos torna essa imagem e semelhança de Deus é o nosso caráter, é a nossa comunhão com Ele. Quando você anda muito com a pessoa, se envolve muito com a pessoa, as suas atitudes, o seu modo de falar, o seu jeito fica parecido com aquela pessoa. Então, quando você se envolve com Deus, quando você pratica as coisas que Deus quer que você pratique, então também você fica parecido com Deus. E, logicamente, tendo intimidade com Deus, você vai receber a revelação vinda dos céus. Porque o Espírito de Deus nos revela, está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que as coisas que os olhos não viram são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí diz assim: o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E segundo o livro de Coríntios, o Espírito nos revela. Mas o Espírito revela quem? Ao nosso Espírito. Nós somos uma tricotomia: Espírito, alma e corpo. Então Deus se comunica com o nosso Espírito guia a nossa alma e a nossa alma conduz o nosso corpo. Então, para que eu possa receber a revelação de Deus, eu devo estar andando em espírito. Andando dessa forma, então eu vou ter intimidade com Deus. A palavra de Deus diz: andar em espírito e não satisfaça a concupiscência da carne, ou seja, não satisfaça o desejo da carne. Então, quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a nos abnegar, a matar os nossos desejos, a nossa vontade, para que a vontade de Deus se realize, então nós ficamos abertos para a revelação de Deus, nós ficamos abertos para o conhecimento de Deus, para um relacionamento mais achegado a Deus. E passamos então a ver as coisas como Deus vê. E aí é onde a nossa alma se preenche, o nosso ser se preenche, e nós deixamos de ser uma pessoa vazia, porque nós nos encontramos com o Criador e nos enchemos da sua presença. E a presença de Deus em nós é tudo, é aquilo que dá sentido à nossa vida, é aquilo que nos faz feliz. Que você fique com essa reflexão, aperte o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo.